Olá pessoal, tudo bem? É um prazer tê-los aqui em mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre a aula que me trouxe até aqui, a modalidade que eu tenho mais prática e que eu atuo com a minha equipe de judô paralímpico. Então essa é a modalidade que nós vamos tratar nessa aula. Espero que vocês gostem, tá bom? Pessoal, então antes de eu começar a falar sobre o judô paralímpico, eu queria falar de algo que todo mundo me pergunta. Professor, mas eu tenho um filho com deficiência intelectual ou física, ele pode fazer judô? Pode, claro que pode. Ele pode participar de eventos, festivais, o evento de judô para todos, tem Special Olympic, que é uma Olimpíada só para deficientes intelectuais, mas no programa do judô, dos esportes paralímpicos, dos Jogos Paralímpicos, ele não pode. Né? Então, atualmente, apenas os deficientes visuais podem participar dos Jogos Paralímpicos, tá bom? Com a modalidade judô paralímpico. Então, já se subentende que judô paralímpico é para deficientes visuais, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, o que eu queria iniciar também falando para vocês? O judô paralímpico, ele não difere do judô convencional ou do judô olímpico, né, como vocês conhecem. A mesma tradição, as mesmas técnicas, a mesma organização, tudo tem semelhança com o judô convencional, desde os ensinamentos. Então, eu preciso pelo menos ensinar para o meu aluno o que significa judô, que é caminho suave, que esse é o que vocês estão vendo é o Jigoro Kano, que foi o criador do judô lá no Japão, que ele foi praticante de uma outra modalidade chamada Jujutsu, e que dessa modalidade ele retirou algumas técnicas, adaptou algumas técnicas para que qualquer pessoa conseguisse participar, mesmo que fosse uma pessoa de baixo peso, baixa estatura, como era o caso dele. Né? Então ele criou aí uma nova modalidade e ele queria divulgar essa modalidade para todo mundo. Né? Então esse eu acho que foi um diferencial do judô. Ele criou uma metodologia que partia do mais simples para o mais complexo. Ele criou esse método, apostilou ele, né, criou uma metodologia e divulgou para todas as universidades, escolas do Japão e posteriormente ele gostaria, né, de colocar o judô nas Olimpíadas. Então a história é a mesma, os ensinamentos são os mesmos, tá bom? Então é legal a gente começar aí falando do judô, da história para as crianças, principalmente, elas são curiosas. Muitas me perguntam, mas é igual karatê, judô? Eu já fiz karatê, não é igual? Então você fala para ela que não. Então você tem que explicar essas diferenças entre as modalidades, que não tem chute, que não tem soco, né? Que você vai ter que projetar o seu adversário no tatame, então, respeitar o tatame, então, como que se cumprimenta para entrar no dojo, isso é muito importante que eles também assimilem, tá? Isso não é difícil, tá? Isso aí, na verdade, até desperta muita curiosidade deles. Então, olha lá, 1882, o Jigoro Kano fundou a Kodokan, que existe até hoje. Hoje aí é uma mega estrutura que todos os praticantes de judô sonham em conhecer a Kodokan, que fica lá no Japão. E ela é uma modalidade, o judô é uma modalidade que foi, como eu disse anteriormente, originada do Jujutsu, né? O Jiu-Jitsu japonês, né? Como muito conhecem. O significado é caminho suave. Temos aí alguns fundamentos, algumas filosofias, e uma delas é a lei do esforço mútuo, né? Você que está também praticando judô, você quer melhorar, e o seu adversário, o seu companheiro de treino também. Então, um ajuda o outro a melhorar. Sem o amigo, sem o companheiro, eu não melhoro, né? E isso a gente também leva para o judô paralímpico. Eles estão numa mesma situação visual, muitas vezes, mas um está mais graduado que o outro, um sabe um pouco mais que o outro e um ensina um pouco mais também, né? Então isso é bem legal. E aí nós temos uma diferença, né? Então o judô paralímpico ele tem uma diferença, porque nesse ano 2022 aconteceu uma mudança muito legal na regra, né, do judô paralímpico, aonde foi a divisão das categorias. Então agora lutam atletas cegos,
separados dos atletas baixa visão. Até na última Paralimpíada, isso acontecia diferente. Os atletas lutavam todos juntos, só era dividido por peso, né? Então todo mundo era unânime aí falando que os baixa visão, eles tinham uma certa vantagem, né? Então a categoria era B1, B2 e B3. B1 era cego, B2 pessoas que enxergavam vultos, B3 pessoas que conseguiam aí definir algumas imagens, né? E todo mundo falava que o B3 levava vantagem quando lutava com o B1. Então, depois de muitas e muitas reuniões, aconteceu essa divisão e hoje, como vocês estão vendo na tela compartilhada, J1 é para a pessoa que é cega, que não tem nenhuma percepção de luz, né? O termo cego total não é um termo 100% aceito, né? Mas falando cego, a pessoa já tem aí a definição de que essa pessoa não enxerga nem percepção de claro e escuro, tá bom? E J2, percepção de vultos e alguns lutadores conseguem aí definir imagens. Pessoal, mas quem classifica isso? Não sou eu, professor, não vai ser você. Você vai dar aula para os seus alunos. Às vezes a gente tem dúvida de qual é a classificação dele, mas você vai precisar de um laudo para fazer a inscrição dele no evento. Então você vai pegar esse laudo médico, esse laudo oftalmológico, vai enviar para a CBDV, que é a organização, a Confederação Brasileira de Esportes para Deficientes Visuais. E cabe a ela chamar para você fazer uma prova, né, ali uma avaliação oftalmológica ou não, tá? Normalmente os atletas que vão a primeira vez fazem uma classificação oftalmológica. De tempos em tempos, alguns atletas são convocados a refazer essa classificação, tá bom? Em caso de algumas dúvidas, em caso de pessoas que precisam mesmo de uma revisão, o quadro da visual de um aluno pode ser temporário, né? O aluno estava com uma patologia, essa patologia acabou se agravando e ele mudou aí, por exemplo, de J2 para J1, tá? O contrário pode acontecer? É muito difícil, mas pode. Por exemplo, uma pessoa que está prestes a fazer uma cirurgia nos seus olhos, né? E ela faz essa cirurgia e volta a enxergar. Então ela pode deixar de ser J1 e voltar para o J2. Ela vai lutar com outras pessoas, tá bom? Então existe essa divisão. O que mais que eu queria mostrar para vocês? Como que eu sei quem é J1 e quem é J2? O J1 ele tem um círculo vermelho no kimono, que pode ficar no ombro ou nas costas. Então, o aluno J1 ele vai precisar costurar no seu kimono um emblema, um círculo vermelho, para demonstrar para as demais pessoas e para a arbitragem que ele é J1, tá bom? J2 não há necessidade de nenhum acréscimo, de nenhuma emblema no seu kimono, tá? Vocês podem encontrar alguns alunos com um emblema amarelo. Esse emblema amarelo, ele nos diz que esse aluno, além da deficiência visual, ele também tem uma deficiência auditiva, tá? E aí, principalmente, os árbitros precisam saber disso, porque normalmente os árbitros verbalmente vão dando os comandos de mate para parar a luta, hajime para continuar a luta, jogai quando os atletas estão saindo fora da área, mas nesse aluno em específico ele não vai poder fazer isso. Então ele vai falar para o outro atleta perceber, mas ele vai tocar nesse atleta que tem a deficiência auditiva também, tá? Muitas vezes, na hora de fazer as pontuações e penalidades, ele vai tocar na mão desse atleta. Então, ele vai fazer um gesto como esse e o atleta entende que tomou uma penalidade. Ele vai fazer um W na mão do atleta, o atleta entende que a pontuação foi vazare, que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Bom, então aí são algumas curiosidades. Quem assistiu a nossa primeira aula lá, eu falei sobre o Antônio Tenório. Então aqui, mais uma vez, eu mostrando uma foto do Antônio Tenório. Esse é o círculo vermelho que eu comentei com vocês agora, tá? Então esse é só para exemplificar aí o que eu já havia falado, tá? Então esse é o círculo vermelho, muito importante para que todo mundo saiba que esse atleta é J1, tá? Mas e aí? O que mais acontece? Pessoal, você provavelmente não é do judô,
Então eu preciso te explicar a pontuação do judô. Como que acontece? Se um atleta, o objetivo do judô é derrubar o adversário no tatame. Se ele cai e não bate as costas com perfeição, potência e precisão, é dado uma pontuação de vazare. O árbitro faz um gesto parecido com esse que eu estou fazendo agora. Ele levanta o braço dessa maneira. E então, se ele fez isso, significa que a pessoa tem como se fosse um meio ponto. Falta metade do ponto para ele ganhar a luta ainda. Então é dada essa pontuação de vazare. Eu sei que se eu levei uma pontuação dessa, eu estou perdendo, ainda dá tempo de reverter a situação ali da luta. Porém, eu posso levar um golpe muito forte, cair de costas, com precisão, potência, e aí vai ser dado o ippon. O árbitro levanta o braço para cima para gesticular aí, né, qual seria a pontuação. Ippon, a luta acaba na hora, independente se está no começo ou no final da luta. Ippon acaba. Só que eu estou dando aqui o exemplo de projeções, mas não tem só essa maneira da gente ganhar uma luta no judô. Existe também a maneira da gente ganhar fazendo a imobilização. Então, se você conseguir imobilizar o seu adversário até 15 segundos, você vai ganhar o mesmo vazare que nós vimos anteriormente. Se você ficar mais de 15 segundos, você vai levar aí o ippon e a luta também se encerra. Então, também existe uma forma de você definir a luta no solo. Então, eu posso derrubar, eu posso imobilizar, e aí para os adultos eu posso dar uma chave de braço e eu posso dar um estrangulamento. E nesses dois últimos, o meu adversário vai desistir da luta. Igual a gente encontra aí nas lutas como MMA, que o atleta ele bate 3 vezes e ele desiste da luta. A mesma coisa acontece aqui no judô, tá? Então, só para quem não é da área do judô, entender um pouco sobre a modalidade. Bom, vamos lá. O que eu posso também ensinar para os meus alunos deficientes visuais? O judô começa aprendendo a cair. Muitos atletas chegam para mim aí, muitos alunos iniciantes, já querendo lutar, e eu falo, não. Primeiro eu preciso ensinar você a cair, porque não adianta ele querer derrubar, ele vai cair, se ele não souber cair, ele vai se machucar. Então é importante ele aprender a cair. O que vocês estão vendo é o shirokemi, que é a queda para trás. Você aprende, você ensina cair para trás, batendo os braços e amortecendo então essa queda. Aí você pode me perguntar, mas não vai doer? Vai doer, mas vai doer bem menos do que se você não aprender, né? Então a gente ensina o aluno a cair para trás, a cair para o lado, cair para o outro lado e cair para frente e fazer um rolamento. Então são essas 4 técnicas de amortecimento que nós ensinamos os nossos alunos. E aí para o deficiente visual você pode estar se perguntando, mas e aí, qual será que é mais fácil para eles? Normalmente a mais fácil é o shirokemi, que é a queda para trás, depois a queda para o lado, depois a queda para frente, e o rolamento, que é parecido aí com uma cambalhota, batendo o braço, você é um pouco mais difícil para eles, porque quando você sai do solo, você sai do chão, isso você tira o ponto de referência desse aluno. Então eles normalmente ficam um pouco com medo no começo, mas isso aí rapidamente eles vão perder esse medo e inclusive quem ficar até o final aí, né, nós vamos ter o nosso e-book, nós vamos ter algumas atividades práticas e aí eu vou mostrar para vocês como que é feito lá no judô essa queda do rolamento, tá bom? Bom, e aí, pessoal, depois que a gente ensina os alunos a cair, ensina as primeiras técnicas de projeção, é muito legal que o judô paralímpico, os alunos começam a ter vontade de participar de eventos de judô. E os festivais de judô, eles são muito legais, não só no paralímpico, como no olímpico também. E aí é muito interessante quando você consegue colocar esse aluno para participar dos festivais que não são paralímpicos, né? Porque ele vai ter acesso a um monte de gente que está fazendo a mesma arte que ele e eles se sentem muito valorizados. Normalmente, nesses festivais, o festival para eles anunciarem aí que está tendo uma turma de deficientes visuais, que eles vão participar. Então, eles gostam de serem motivados com esse festival, tá? Então,
Esses 4 que estão aqui embaixo são deficientes visuais, né? Esses que vocês estão vendo aqui. Bom, olha lá, a turminha dos meus deficientes visuais. E cada um deles tem uma deficiência diferente. Vocês estão vendo uma garota albina, vocês estão vendo um rapaz que sofreu acidente, vocês estão vendo 2 alunos que têm retinose pigmentar, então, e um deles que tem glaucoma. Então, olha só, eles são bem diversos, né? Os motivos que levaram eles a se tornarem deficientes. Mas todos estão no mesmo tatame, participando do mesmo evento. Então, isso é muito legal ver aí a participação deles nesses festivais de judô. Além disso, é muito interessante a integração entre esses deficientes. Como eu acabei de falar, cada um com a sua limitação, cada um com a sua particularidade, mas todos estão no mesmo treinamento. Então, preste atenção nessa foto. Vocês estão vendo pessoas de diferentes tamanhos, de diferentes vestimentas, uns são iniciantes, outros já estão treinando há muito tempo e todos estão fazendo a mesma aula, um ajudando o outro. Então é muito legal, muito motivador ver uma situação como essa. E eu vejo que a integração entre eles é fundamental no processo de iniciação, porque o deficiente visual que já treina, ele se sente muito valorizado quando ele ensina, quando ele ajuda aquele amigo que está começando agora, né? Então isso faz parte até dos princípios da disciplina do judô, mas no judô paralímpico não é diferente, tá? Então eu gosto sempre de estimular os meus alunos a terem essa integração, esse cuidado com o outro, tá? Então eu vejo que essa integração é muito legal. Além disso, o que mais que eu queria falar para vocês aqui? Eu queria falar que o judô, para eles, pode significar muita coisa. O que vocês podem tirar aqui como exemplo do que eu acho interessante? Eu tenho alunos que nunca viajaram sem os pais, e o judô proporcionou essa tão sonhada viagem. E às vezes a tão inesperada viagem, porque muitos nem sabem o que é um evento, como é a sensação, se gosta, se não gosta. E existem então outros eventos para deficientes visuais. Eu mostrei aqui para vocês um festival, mas existe também campeonatos específicos para deficientes visuais. Vou deixar o link aqui para vocês também, da CBDV, Confederação Brasileira de Esportes para Deficientes Visuais. E é ela que organiza o Grand Prix de Judô Paralímpico, ou Copa Loterias Caixa de Judô Paralímpico, que são aí para categorias profissionais e amadoras, né? Iniciantes e avançados, como você queira. Então, eles que organizam esse evento, e é maravilhoso. Os alunos, eles ficam muito motivados, porque eles não pagam nada para ir, eles têm hospedagem, alimentação, eles participam, eles encontram os atletas da seleção brasileira nesse evento. Então, é muito legal e eu estimulo demais que meus alunos participem, tá? Outra coisa que também torna o judô muito interessante. Essa modalidade ela está dentro dos Jogos Paralímpicos Escolares, né, as Paralimpíadas Escolares. Então eu posso também participar das Paralimpíadas Nacionais. Se eu tenho aí de 12 a 18 anos, essa é uma modalidade muito legal, porque ela pode proporcionar viagens, hospedagens, medalhas e uma bolsa. Eu já tive aí 4 alunos que ganharam bolsas por participarem desse evento escolar. E essa bolsa, ela ajudava financeiramente a sua família, né? Então, olha que legal, uma modalidade que começou ali tímida, mas que começou a representar algo interessante na vida dessas pessoas, né? Então, fiquem de olho aí, que se você gosta desse conteúdo, se você achou interessante, procure mais informações, pratique também o judô, é sempre. E se você não é da modalidade, agora você sabe que é possível o judô para deficientes visuais. Na sua cidade, tenho certeza que tem uma academia, tem um clube que tem judô. Se você já está trabalhando com deficiente visual, você pode acompanhar ele nesse processo, ajudar, fazer muitas vezes esse meio de campo ali entre o professor e o aluno. O professor que às vezes tem um pouco de receio, um pouco de medo de trabalhar com deficiente visual, e do outro o aluno que não entende muito o que é a modalidade. Então você pode fazer esse meio de campo para que esse aluno goste, né, de vivencie o judô, que eu acho
uma das modalidades mais interessantes aí pelo contato físico, pelo tato, pela proximidade com o adversário. Então, é uma modalidade muito interessante. Nós vamos também abordar outras modalidades nos demais módulos, e eu vou citar o jiu-jitsu. O jiu-jitsu não é uma modalidade paralímpica, mas ele é uma modalidade que também tem muito contato, também tem muita proximidade, e é um esporte que o deficiente visual tem muita facilidade. Então, estimulem também o jiu-jitsu, tá? Pessoal, essa aula eu vou encerrar por aqui, falando rapidamente aí do judô. Ficou com dúvida? Manda uma mensagem para mim. Quer ter mais acesso a algum conteúdo relacionado ao judô? Eu tenho muito material também, posso disponibilizar para você e nas minhas redes sociais também. Então, muito obrigado e até o próximo módulo, até a próxima aula. Um abraço.